Oi, pessoal! Hoje a gente vai falar de um assunto super importante que, olha, gera muita dúvida: o adicional noturno. É um daqueles direitos cheios de detalhes, sabe? E um detalhezinho errado no cálculo pode fazer um estrago no bolso no fim do mês. Então, bora entender isso direito. E aí eu já começo com uma pergunta que vai direto ao ponto. Será que o seu adicional noturno está sendo pago certinho? Parece uma pergunta simples, mas a verdade é que o erro no cálculo desse adicional é, assim, muito mais comum do que a gente pensa. E o problema é que um errinho desses, que às vezes passa batido, vira uma bola de neve. No final das contas, pode custar bem caro. É um dinheiro que deixa de entrar na conta todo mês. Olha só para a gente ter uma ideia do que estamos falando. R$ 228. Essa foi a diferença encontrada no holerite de um trabalhador, em um único mês. E tudo por causa de um detalhe no cálculo que a empresa deixou passar. E o pior é que isso nem inclui o efeito cascata que esse erro causa nas férias, no 13º, no FGTS. A perda é bem maior. Ok, então para a gente saber se está tudo certo, a gente precisa começar do básico, né? Afinal, o que é exatamente o adicional noturno? E aqui já vem o ponto mais importante de todos. Adicional noturno não é um bônus, não é um agrado da empresa, é um direito garantido pela Constituição. Pensa bem, ele existe para compensar o desgaste, tanto físico quanto social, de trabalhar num horário em que nosso corpo foi programado para descansar. E aqui, já começa o primeiro ponto que exige atenção. As regras não são iguais para todo mundo, tá? Para quem trabalha na cidade, o trabalho noturno é considerado das 10 da noite às 5 da manhã e o adicional é de, no mínimo, 20%. Agora, se o trabalho é no campo, na lavoura, o horário já muda. Começa às 9 da noite e vai até às 5 da manhã, com adicional maior de 25%. E na pecuária, começa ainda mais cedo, às 8 da noite, também com 25%. Então, o primeiro passo é saber exatamente em qual dessas categorias o trabalho se encaixa. Mas atenção, gente, muita atenção nisso aqui. 20 e 25%, esses são os valores mínimos que a lei exige. A dica de ouro é: sempre dê uma olhada no acordo ou na convenção coletiva da sua categoria. É muito comum que os sindicatos consigam negociar percentuais bem melhores, tipo 30, 40%. Vale a pena conferir. Beleza, agora a gente vai entrar no que eu chamo de o grande segredo do adicional noturno. É aqui que mora o pulo do gato, a parte que a maioria das pessoas e até das empresas erra. E pode acreditar, entender isso aqui muda tudo. O nome pode parecer complicado: hora ficta noturna, ou como a gente costuma chamar, a hora noturna reduzida. O que isso quer dizer? De forma bem simples, a lei entende que a hora de trabalho durante a noite tem que ser mais curta. É isso mesmo, ela não tem 60 minutos. A gente sabe, né? Uma hora no relógio tem 60 minutos. Esse é o padrão para tudo na nossa vida. Só que para quem trabalha à noite na cidade, esquece isso. Para a lei, a hora noturna vale 52 minutos e 30 segundos. É como se o tempo passasse mais rápido. No papel, claro. E essa é mais uma forma que a lei encontrou para compensar o trabalhador pelo desgaste, além do percentual no salário. E qual o efeito disso na prática? Pensa comigo. Quem trabalha das 10 da noite até as 5 da manhã, no relógio trabalhou 7 horas, certo? Pois é, mas por causa da hora reduzida, na folha de pagamento, essa pessoa tem que receber como se tivesse trabalhado 8 horas. É isso mesmo que você ouviu. Trabalha 7 horas, mas ganha por 8. Porém, e esse porém é gigante, tá? Fica o alerta, essa regra da hora reduzida só vale para os trabalhadores urbanos. Se o trabalho é rural, seja na lavoura ou na pecuária, a hora noturna continua tendo os 60 minutos normais. Essa é uma diferença crucial. Ok, já entendemos a hora reduzida. Mas e aí? E quem entra às 10 da noite e sai só às 7 da manhã? O adicional acaba magicamente às 5 horas? Vamos ver o que acontece quando a noite se estende. Essa é, talvez, uma das maiores dúvidas de quem faz turno. Poxa, meu turno começou no período noturno, mas eu continuo trabalhando depois das 5 da manhã. E aí? Eu perco adicional nessas horas que já são de dia? A resposta é um sonoro não. Você não perde o direito. E quem garante isso é o próprio Tribunal Superior do Trabalho na súmula 60. O texto é claro: se a pessoa trabalhou todo o período noturno e continuou trabalhando depois, essas horas extras, que a gente chama de horas prorrogadas, também devem ser pagas com adicional noturno, sem tirar nem pôr.
Olha só esse exemplo para ficar bem claro. Um turno que vai das 10 da noite às 7 da manhã. Aquelas 2 horas, das 5 às 7, que já tem sol lá fora, continuam valendo como horário noturno para todos os efeitos. Ou seja, o adicional e a hora reduzida continuam valendo para a jornada inteira, até a hora de ir para casa. É uma extensão da jornada noturna, simples assim. E, para fechar, a gente precisa entender o impacto total disso no salário. Porque o adicional noturno, ele não é um valor que fica lá isolado no holerite. Ele causa um verdadeiro efeito dominó em vários outros pagamentos. E sabe por que isso acontece? Porque a lei diz que o adicional noturno tem natureza salarial. Traduzindo da advoguês, ele é considerado parte do salário base. Não é um bônus, não é um extra, ele se junta ao seu salário para valer. Na prática, o que isso significa? Significa que o valor que se recebe de adicional noturno tem que ser somado na hora de calcular as férias, o 13º, o aviso prévio, o FGTS, até o descanso semanal remunerado e as horas extras. Ou seja, um adicional noturno calculado corretamente aumenta o valor de todos esses outros direitos. É por isso que um erro pequeno lá no começo vira um problema grande no final. Então, para a gente terminar, fica a reflexão. Agora que a gente passou por tudo isso, hora reduzida, jornada que se estende, o efeito dominó no salário, será que o seu olherite faz sentido? Vale a pena pegar aquele papelzinho e dar uma olhada com outros olhos. Afinal, o conhecimento é o primeiro e mais importante passo para garantir que um direito tão importante está sendo respeitado.